Nós estamos começando o ano aí, né, com o tema compaixão. E os pastores que me antecederam aqui trouxeram mensagens excelentes para nós, de reflexão sobre o que é compaixão, sobre as definições de compaixão, sobre os exemplos bíblicos de compaixão, e nos deram um panorama maravilhoso sobre o que isso significa e de maneira prática como nós podemos viver a compaixão. E hoje eu queria continuar falando sobre isso, mas eu queria começar lendo o profeta Isaías, capítulo 53, se você puder abrir a sua Bíblia. E eu queria propor algo para a igreja. Eu acho que a gente nunca pensou nisso aqui e acabou não propondo isso, mas eu queria propor para a igreja que nós, a partir do sábado que vem, trouxéssemos as nossas Bíblias de papel. Quem tem Bíblia de papel aí? Levanta a mão. Amém. Oh, glória a Deus. Tem alguns que... glória a Deus. Eu tenho falhado nisso porque... Obrigada, Bibi. Quem tem criança pequena tem que pegar a criança, a bolsa, o casaco, né? Mas a gente também não pode dar desculpa. Eu vou começar a trazer a minha Bíblia. Tragam também highlights. Quem gosta de escrever na Bíblia, eu amo escrever na minha Bíblia. Então, porque depois a gente lembra do que Deus ministrou no nosso coração. Hoje em dia tem até umas Bíblias que do ladinho tem um espaço para você escrever. E se você não tem uma Bíblia em português, nós temos aqui algumas Bíblias também na nossa pequena livraria. Nós estamos começando aí, né, com a nossa livraria. Então, a gente tem algumas Bíblias para vender em português. E vai ser uma bênção compartilhar isso com vocês. Então, a partir da semana que vem, eu acho que é um hábito, e todo hábito precisa de um tempo, mas vamos começar, amém? Porque eu acho que vai ser poderoso, eu acho que isso vai nos aproximar cada vez mais do que a gente quer viver no Senhor. Amém? Vamos lá? Isaías 53, versículos 4 e 5, diz assim: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ional, o que isso tem a ver com compaixão? Se a gente for recapitular o que a gente já ouviu aqui nas últimas mensagens, se você não ouviu as últimas mensagens, todas elas estão no nosso YouTube, você pode voltar lá e olhar, tem as mensagens lá que você pode... A gente, inclusive, faz cortes para que você não precise assistir o culto todo, tem os cortes só das mensagens para que vocês possam assistir. Se vocês não assistiram, voltem lá, assistam, e para que vocês possam entender melhor. Mas vou resumir um pouquinho sobre o nosso entendimento sobre compaixão. Compaixão é sensibilidade ao sofrimento do outro. Muita gente diz isso. Compaixão é você se sensibilizar com o sofrimento do outro. Mas é mais do que isso. É você testemunhar o que o outro está passando. É você se tornar consciente do que o outro tem vivido. Mas, muito mais do que isso, é se comprometer em ser agente de transformação na vida dessa pessoa. Porque quando a gente fala em compaixão, às vezes a gente confunde um pouco com empatia. E a empatia é boa, mas a empatia pode ser passiva. Você se sente empático ao que o outro está passando, mas você não se sente impelido a fazer nada para mudar o que o outro está passando. Então, a empatia é um passo para a compaixão, mas ela não se compromete com aquilo. E a compaixão é a atitude. E a Bíblia diz lá em 1 João 3,18, filhinhos, carta de João, né? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Porque uma pessoa pode compartilhar com você um sofrimento dela, uma dor dela, um desafio, uma dificuldade, e você pode dizer, poxa vida, eu sinto muito por você. Virou a página, acabou. Aquilo já não te dói mais. Acontece que o que Deus está nos propondo aqui
é viver uma compaixão que se transforma em atitude. Porque compaixão é, acima de tudo, amor. Compaixão é amor. Compaixão é o amor que se move na direção do outro. Então, guarda essa frase aí. Compaixão, eu não li isso em nenhum lugar, não. Mas eu estava lendo ali, e é isso. Compaixão é o amor que se move na direção do outro. É o amor que se move. E se a gente for voltar lá para Isaías e for avaliar o que Jesus fez por nós, foi exatamente isso. Porque Jesus poderia ter sido apenas empático com a nossa situação. Ele está lá, o Pai. A Bíblia diz que ele já estava lá na criação, ele já estava lá. A Trindade já era uma realidade. E ele poderia só ter pena de nós. Ai, que pena, né? O Pai criou, não souber aproveitar, lamentável. Não. Ele poderia só ter pena, ele poderia só se lamentar, ele poderia se entristecer, mas ele decidiu fazer mais. É por isso que a palavra diz que ele era cheio de compaixão, porque ele não só olhou o nosso sofrimento, ele não só avaliou a nossa situação, ele não só se entristeceu com a nossa condição de pecado, mas ele se comprometeu e assumiu o papel de agente de resgate. Então, a compaixão é o amor que se move. E a Bíblia está dizendo que ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Mais do que isso, ele tomou sobre si a nossa condição. Porque na cruz, ele não só tomou as nossas dores, ele não só tomou as nossas enfermidades, mas ele carregou completamente, ele internalizou, ele tomou para si toda a nossa condição pecaminosa. E para você é simples tomar para si a condição de pecaminosa de alguém, porque você já é pecador. Ele não. Ele precisou se desfazer de quem ele era, precisou se desfazer do trono, ele precisou se desfazer da glória para se tornar pecado por sua causa, por minha causa. A Bíblia diz que o castigo estava sobre ele e por causa disso, por causa dele, nós fomos sarados. Isso é compaixão. E aí, quando a gente olha isso, a gente percebe que a compaixão, ela está intimamente ligada à ausência de julgamento. Porque se Jesus nos julgasse a partir de quem ele era, e da distância de quem ele era e de quem nós éramos, ele não faria o que ele fez. Ele se absteve de julgamento e se colocou no nosso lugar para que nós pudéssemos ser livres da nossa condição pecaminosa, das nossas dores, das nossas enfermidades. Jesus abriu mão do julgamento para assumir o papel de cura na vida da humanidade. Então, compaixão é também ausência de julgamento. E é engraçado porque é fácil a gente parar para pensar sobre como isso aconteceu no mundo espiritual, mas quando a gente para pensar no que a gente precisa viver de maneira prática, complica um pouquinho. E eu costumo dizer que cada um dá o que tem, sim ou não? Cada um dá o que tem. E aí a gente tem duas coisas. Primeira coisa, a gente avalia o que o outro que está perto de você tem. E em segundo lugar, numa instância um pouco mais crítica, a gente precisa pensar no que a gente tem. Mas vamos falar primeiro do que cada um tem. As pessoas com as quais você lida, elas têm dores, sabia? Porque normalmente a gente pensa só na nossa dor. Mas não. Todo mundo tem dor. Todo mundo tem
uma porção de dor. Talvez não a que você tenha, mas uma dor diferente. Eu lembro que uma vez na minha vida, uma só vez, graças a Deus, eu tive uma enxaqueca muito forte. Eu lembro que a gente chegou da igreja, as meninas eram bem pequenininhas, era lá no Brasil ainda, e a gente tinha o costume de chegar da igreja, pedir uma pizza, sentar no sofá, todo mundo comer a pizza ali, sabe? Aquela coisa de casa mesmo, aquela bagunça de casa. E eu lembro que naquele dia a pizza chegou, mas eu não conseguia abrir os olhos. E aí eu falei, ai, apaga tudo, porque a luz me irritava. A voz deles me irritava. Tudo. A minha cabeça explodia. E eu lembro que eu tive que ir para o quarto, tomei remédio, me fechei no quarto e não vi mais ninguém naquele dia. No outro dia, graças a Deus, eu acordei bem. Mas eu entendi que Deus permitiu que eu vivesse aquele momento só para eu saber o que é ter uma enxaqueca. Para quê? Para que eu fosse mais empática e mais compassiva com quem tem enxaqueca. E tem gente que tem direto. E eu tenho conversado, às vezes, com algumas mulheres que, não, pastora, você não está entendendo, eu tenho direto. Eu falo, eu não consigo mensurar isso, porque você não tem vontade de fazer nada, você não consegue se mover. Quem tem, sabe. Agora, você já parou para pensar que as pessoas têm dores que você não tem? Você já parou para pensar que as pessoas agem e reagem de acordo com as experiências que você não teve? Porque aí é que começa o julgamento. O julgamento começa quando eu começo a olhar para o outro e avaliar o que ele está trazendo para mim a partir do que eu vivi, a partir do que eu tive, a partir do que eu carrego, a partir da minha tradição, a partir da minha cultura. Então, aí vem o julgamento, porque aí o julgamento começa na reflexão assim, se fosse eu, não faria assim. Só que não é você. Então, exato, não é você. E não é sobre o que você está carregando. Porque as pessoas carregam coisas diferentes das tuas, que podem ser, inclusive, muito mais pesadas do que as tuas. E aí, se a gente for parar para pensar na compaixão como o amor que se move na direção do outro, e eu estou paralisada no julgamento, eu já me afastei completamente do propósito para o qual eu fui chamada. Porque se eu fui chamada para ser compassiva, e a gente já viu vários exemplos de como devemos ser compassivos, e a Bíblia é muito clara em relação a isso, e eu me paraliso no julgamento, acabou. Porque a partir do momento que eu começo a julgar, eu deixo de ajudar. A partir do momento que eu começo a julgar, eu deixo de servir. A partir do momento que eu começo a julgar, eu deixo de curar, inclusive. Você imagina se uma pessoa chegasse aqui hoje no culto e falasse assim, pastor, estou precisando de oração, eu estou passando mal aqui. Aí eu olhar e falar assim, mas o que você andou fazendo? Você saiu lá no frio sem roupa? Você foi na neve e não se cobriu? Antigamente era isso, né? Não pode tomar sorvete, fica gripado, fica resfriado. As vó falavam isso. Você tomou sorvete? Você imagina? Você imagina se uma pessoa estivesse com câncer hoje, chegasse para você e falasse assim, ore por mim, você falasse assim, mas espera aí, por que você está com câncer? Vamos avaliar. Oi? Oi? Você imagina se todo médico, onde você chegasse, começasse a te avaliar e te colocar culpa? Qual que é o papel do médico? É curar. E Deus usa médicos para isso. Agora imagina. Então esse não é o nosso papel. Se Jesus se tivesse colocado na posição de juiz, ele não teria se sacrificado por nós. E não teria cumprido seu chamado. Então todas as vezes que você se encontra com alguém e começa a julgar o que aquela pessoa está vivendo, o que aquela pessoa está trazendo, o desafio dessa pessoa, você deixa de ser agente de cura e de transformação na vida de alguém. E aí, é o acusador que você é. Você
encaixa perfeitamente com a figura de acusador. Eu não sei se vocês já presenciaram isso, mas eu já presenciei algumas vezes. De repente, alguém traz uma necessidade, aí a gente fala o seguinte: não, tá com essa necessidade, vamos nos unir aqui com os irmãos para ajudá-lo nessa necessidade. Aí tem um juiz, o juiz sempre aparece. Ah, mas então, também, né? A pessoa está gastando aqui, a pessoa está gastando ali, a pessoa... Aí a conta não fecha mesmo, a conta não fecha no teu propósito. Porque você está julgando errado. E se você acha, inclusive, que essa pessoa está com problema de conseguir cuidar das finanças, seja você um agente de transformação, chamando essa pessoa e falando assim: vem cá, eu quero te ajudar. Vamos sentar aqui? Vamos fazer uma planilha aqui? Não olhar e dizer assim: eu não ajudo. Aí tem uma missão lá não sei onde, aí existe uma proposta, vamos fazer missão, não sei. Ah, mas esse lugar aí que estão falando para fazer missão, será que esse lugar aí precisa mesmo? Quer ver como julgamento é algo que parece que... Uma pipoca, vem, de repente estoura. Deus não nos chamou para julgar. Deus nos chamou para abençoar. Deus não nos chamou para julgar, Ele nos chamou para curar, para ser agente de transformação, de bênção. E aí, isso vai transformar completamente a nossa maneira de lidar com tudo. Com tudo. E às vezes você pensa assim, não, compaixão é fazer missões, compaixão é dar oferta na igreja. Também. Mas é muito além. Sabe por quê? Eu já conheci pessoas que dão muita oferta, abençoam obras missionárias, doam. Sabe por quê? Porque o dinheiro talvez não faça tanta diferença. E aí a entrega foi menor do que a tua, que decidiu ser agente de transformação na vida de alguém. Porque às vezes a gente pesa pelo valor, e nas coisas de Deus não é o valor. Nas coisas de Deus é o amor. Inclusive, a pessoa que talvez esteja precisando mais da sua compaixão pode estar dentro da tua casa. Pode estar dormindo na tua cama. Que às vezes você acha que a pessoa que precisa da tua compaixão é um menininho pobre que apareceu lá no slide lá das missões da Casa Church. Talvez a pessoa que mais precisa da tua compaixão é o teu filho que está sentado na tua mesa, clamando por atenção. Clamando pelo teu perdão. Clamando para que você seja o agente, porque eu quero dizer mais. As pessoas que mais serão atingidas pela tua compaixão são as que estão mais perto do teu coração. As pessoas que você mais vai alcançar são as pessoas pelas quais você tem uma grande influência. E às vezes a gente acha que é uma pessoa que está lá longe. É também, eu não estou dizendo aqui que missões não é importante. Se eu achasse isso, a gente não estaria com os nossos projetos missionários aqui na igreja. De jeito nenhum. Não é isso. Acontece que a gente acha que a gente tem que ter compaixão com uma pessoa que a gente encontrou no meio do caminho, como um samaritano que não conhecia, foi lá e ajudou. É tão bonito, né? Esses dias uma pessoa que eu nunca vi precisou de mim. E naquele momento o Espírito Santo só falou, é agora, dá. Só, eu nunca tinha visto. O Espírito Santo falou, dá agora. Eu só falei, ok, estou dando agora. Mas talvez isso seja mais fácil
do que agir com compaixão com alguém que está sempre comigo e está sempre me decepcionando. Sim ou não? O desafio é maior. Então, muitas vezes, a pessoa que mais precisa da tua compaixão é a pessoa que está dentro da tua casa. Quero ler Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do 1 ao 11, nós vamos ler. E ele nos ensina sobre isso também. Portanto, eu estou na NVI aqui, será que está diferente? A minha versão às vezes é diferente, mas vai nessa aí, está tudo certo. Vou ler aqui. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Olha agora. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, e nem para mostrar para ninguém, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Aqui a gente aprende que a compaixão é oposta ao egoísmo e oposta à vaidade. Significa que onde houver egoísmo e vaidade, não há compaixão. Então, para viver a compaixão, para conseguir ser compassivo, eu tenho que me esvaziar, eu tenho que abrir mão do meu egoísmo e abrir mão da minha vaidade. Porque o mundo está dizendo aí que você tem que cuidar de si, que você tem que correr atrás dos seus objetivos, que você tem que lutar, que você tem que virar o mundo para ser quem você acha que você tem que ser. E a palavra de Deus está dizendo assim: deixe de pensar em você, pense no outro e, além disso, o que está dizendo aqui? Considerem os outros o quê? Eu queria que você pensasse aí, vamos fazer um exercício prático. Quem do teu convívio hoje você considera superior a você? Porque normalmente a gente fica lutando para se achar superior ao outro. Porque normalmente vem aquele sentimento de inveja, né? Aí ela fala, não, mas deixa eu ver, nossa, mas aquela pessoa é boníssima, mas eu sou melhor naquilo, né? Então, estamos igual. A palavra está dizendo aqui, considerem os outros superiores a você. Então, quer dizer, patrões aí, patrões, os donos de negócio aqui que nós temos, glória a Deus. Você considera os seus colaboradores, eu vou falar assim para ter uma palavra mais branda, né, mais branda. Você considera os seus colaboradores superiores a você? Ioná, Salmão. Vamos falar das pessoas que estão na igreja. Ioná, você considera as pessoas que estão na igreja todas superiores a você?
Eu considero. Eu considero. E o dia que eu for tentada, essa é a minha oração, o dia que eu for tentada a me achar melhor que vocês, eu quero que Deus me corrija. Desce, filhinha, desce. Desce. Você não é melhor que ninguém. A Bíblia diz, na verdade, que os pastores são servos de todos. Então, se eu não estiver aqui para lavar teu pé, é melhor eu nem subir ali. Porque eu não estou ali para falar para vocês, para falar que eu sei mais que para vocês, não. Eu estou ali porque, pela misericórdia de Deus, Ele me escolheu para fazer isso e eu estou aqui em obediência. Mas se eu não me comprometer em ser menor que todos vocês, não posso subir ali, falar que eu sou pastora dessa igreja. De igreja nenhuma, da igreja do Senhor, muito menos. Então, a gente precisa fazer esse exercício. Porque senão a gente não consegue ser compassivo. Senão eu vou ser sempre um juiz. Então eu preciso todos os dias me esvaziar do meu eu, me humilhar, me fazer como serva, para que a compaixão possa fluir de mim. Compaixão é olhar o mundo sobre as lentes de Deus. Porque para viver a compaixão, você tem que ter uma renovação do teu olhar. A tua maneira de olhar para o outro precisa ser completamente transformada, senão você não vai olhar os outros como superiores a você. Compaixão é ver o outro como irmão. Se você se vê como filho de Deus, você precisa ver o outro como um irmão, mesmo que ele não esteja fazendo as coisas que você acha que ele deveria estar fazendo, mesmo que ele não esteja acertando como você acha que você está. Normalmente a gente acha que a gente está acertando muito. Você conseguiria olhar uma prostituta como uma irmã tua antes dela se converter? Hã? Se você tiver o julgamento de Cristo, você olha ela como irmã. Não é começar a amar as pessoas na hora que elas se converterem. É fácil amar depois que converte. Ah, meu marido ficou tão bonzinho, agora eu amo ele, agora eu sou super compassiva. Não. Você ama enquanto a pessoa ainda não mudou, porque não é sobre o que ela está fazendo, é sobre o que você carrega em você. E eu sei que isso é muito confrontador. Para a nossa natureza humana, isso é infinitamente confrontador. Isso vai muito contra o que a gente aprendeu, contra o que a gente ouviu. Mas é olhar para o outro como imagem e semelhança de Deus, porque Ele nos criou imagem e semelhança. Depois o pecado nos corrompeu. E não corrompeu só Ele, corrompeu você também. E se você foi afetado pela graça, você tem que agir com graça para que o outro também seja alcançado. Será que a gente está pronto para essa conversa? Tiago 2, 12 e 13. Olha o que está dizendo aqui. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Olha isso que está dizendo aqui. Porque será exercido juízo sem misericórdia para quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Você consegue falar isso comigo? A misericórdia triunfa sobre o juízo. E eu só consigo ser misericordiosa se eu entender que eu fui alvo da misericórdia. Compaixão é assumir a posição de eleito, é assumir a posição de escolhido por Deus. Olha o que Paulo diz aos Colossenses, Colossenses 3, do 12 ao 14. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, o que nós somos? Escolhidos de Deus, santos e amados. Revistam-se de profunda bondade, humildade, mansidão e paciência. O que mais?
Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Quando eu sei que eu sou eleito, quando eu tenho convicção do que eu sou no Senhor, eu começo a agir com o outro da mesma maneira. Então, eu me revisto. Eu deixo quem eu era antes e agora eu revisto. Me coloco um casaco, revestir de novo. Sabe quando está muito frio, você põe uma roupinha, daqui a pouco você fala, não dá, vou ter que voltar a buscar um casaco. Revistam-se de profunda, não está escrito aqui, revistam-se de leve compaixão. Revistam-se de um detalhe de compaixão, não, mas está dizendo aqui, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Lembra do fruto do Espírito? Está tudo aqui. Compaixão também é fruto do Espírito. Não está escrito lá na listinha, mas é. É porque se tem lá amor, bondade, longanimidade, está tudo aí, ó, no combo da compaixão. Inclusive do perdão, porque a compaixão produz o perdão. Porque quando eu estou comprometido com o processo de cura do outro, quando eu estou comprometido com o processo de crescimento do outro, o perdão é inevitável. Então, se eu entendi que eu sou agente de transformação, que eu sou agente de cura na vida do outro, o perdão é indispensável, é inevitável. Se você não decidiu perdoar ainda, porque o seu eu está lá bombando, você não vai conseguir ser compassivo. Se você continua se ofendendo, é porque, infelizmente, você não entendeu que você é escolhido. Se você continua, eu vou repetir, se você continua se ofendendo, é porque o seu eu humano, a sua carnalidade, está forte aí dentro de você. Porque quem sabe quem é em Cristo, quem ouviu Cristo chamar pelo nome, já não se ofende mais. E quem se ofende não perdoa? Quem se ofende não consegue agir com perdão. E partindo disso, a gente entende que a compaixão é gerada no novo nascimento. A compaixão é evidência do novo nascimento. O novo nascimento transforma completamente a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de avaliar, a nossa maneira de julgar, a nossa maneira de perdoar, a nossa maneira de doar, a nossa maneira de servir, a nossa maneira de socorrer, a nossa maneira de acolher, a nossa maneira de ajudar. O novo nascimento, o nascimento que a gente vive em Cristo, gera em nós a compaixão. A compaixão que te alcançou, te transformou. E agora a pergunta de Cristo para nós é: o que está te impedindo de ser compassivo? Para pensar. Escreva isso aí. Escreva no notes aí do teu telefone. O que tem me impedido de ser compassivo? Será que é o meu egoísmo? Porque quem pensa só em si mesmo não é capaz de fluir. Não é capaz de exceder. Sabe aquele momento que você fala assim, bom, aqui foi meu limite, daqui eu não consigo passar mais. Aí o Espírito Santo fala para você, vai um pouquinho mais, ama um pouquinho mais, perdoa um pouquinho mais, exceda, porque o amor de Deus, ele excede. E aí quando você diz para você mesmo, porque
aquela capa do teu eu está ali tão forte, como se fosse uma armadura, porque o eu cria uma armadura aqui no teu coração. O eu, na tua mente. E aí você já não consegue mais fluir. Mas o Espírito diz para você: exceda, caminhe mais uma milha, ame mais. Mas eu não posso, por você mesmo você não pode. Mas pelo Espírito Santo de Deus você pode. Será que são os julgamentos que você tem feito que tem te impedido? Porque quando a pessoa apresenta algo para você, alguma necessidade, você olha para ela e diz assim: eu te avisei. Ninguém faz isso aqui, eu sei. Principalmente as mulheres. Nenhuma mulher da casa de church faz isso. Tem os irmãos balançando a cabeça, eu não estou entendendo o que é. Né? Eu te avisei. A gente fala isso para filho, né? Às vezes, né? Ou então, quando está falando do outro, você fala assim: mas essa pessoa devia ter. Tananã, tananã, tananã. Se fosse eu. Será que é o medo que tem te impedido? Será que é o medo de se expor? Porque eu vou falar. Para você ajudar, talvez você tenha que expor. E se expor. Talvez você tenha que abrir mão de algo. Talvez você tenha que doar algo que você não estava disposto a doar. E aqui eu estou falando de dinheiro, mas estou falando também de algo que está aqui dentro de você. E você fala assim: não vou doar mais perdão. Não vou doar mais amor. Não vou doar mais carinho. Não vou dar mais. Essa pessoa não merece. E eu queria te dizer, não é sobre merecer. Você também não merece, não. E o Senhor te alcançou. E o Senhor, inclusive, tem usado pessoas para te amar do jeito que você é. E talvez você não esteja percebendo esse movimento e está se travando em ser também um agente de transformação. Qual que é o tamanho da tua misericórdia? Tua misericórdia tem tamanho? Para umas pessoas é uma medida, né? Um amigo, alguém que se ama muito. Se alguém que se ama muito te liga de madrugada falando assim, ó: Ioná, você consegue me ajudar? Eu prendi a chave do meu carro dentro do meu carro. Estou aqui ilhada. Tua misericórdia é uma. Se o teu marido te liga falando isso, não é possível. De novo? Se vira. Chama o chaveiro. Não tem chaveiro nessa cidade? Entra no grupo de mães de Sarasota. Alguém conhece um chaveiro? Para eu mandar meu marido se virar? Qual que é a medida da tua compaixão? Qual tem sido a medida da tua compaixão? E por último, eu penso que talvez a falta de compaixão na tua vida e na minha seja decorrente da falta de convicção do novo nascimento. Você tem convicção de que você nasceu de novo? Vou perguntar de novo. Não precisa responder. Você tem convicção de que você nasceu de novo? Porque quem nasceu de novo começa a viver transformações visíveis. A Bíblia diz que a luz não se pode esconder. Quais são as evidências do novo nascimento na tua vida? Na minha vida? Porque quem nasceu de novo abre mão do direito. Lembra aquele direito que você acha que você tinha?
Ah, mas eu tenho todo o direito. O direito é meu. Eu tenho direito. Lembra? Esquece. Quem nasceu de novo, abre mão do direito. Quem nasceu de novo, abre mão da defesa. Você já recebeu algum tipo de comentário ou acusação da qual, na hora, o Espírito Santo falou para você, não se defenda? Eu já, inúmeras vezes. Algumas eu consegui ficar quietinha. Algumas eu não consegui e me dei mal. Porque todas as vezes que você tenta se defender de algo, você corre um grande risco de ofender o outro para se defender. Né? Mas será que a gente está disposto a abrir mão da defesa? Uma outra coisa é, será que eu estou disposta? Você está disposto a abrir mão do teu conforto? Você está disposto a sair da sua zona de conforto? Sabe por quê? Porque às vezes ser compassivo com alguém vai exigir um pouco de desconforto mesmo. Você vai ter que fazer mais. Você vai ter que doar mais. Você vai ter que, às vezes, abrir mão de um descanso teu. Sabe aquele dia que você está cansado? Você não está contando segundos para chegar em casa e tomar um banho. E alguém te liga e fala assim, eu precisava de você agora. Aí você, opa, eu preciso ceder aqui. E aí, muito melhor do que eu ficar aqui tentando dar para vocês fórmulas de como exceder no amor para viver uma vida de compaixão, é eu te dizer que no Espírito Santo de Deus existe uma capacitação sobrenatural para que você viva isso. Então é muito mais fácil do que você pensa, mas você precisa estar disposto. Você estaria disposto a viver uma mudança radical na tua vida, a mudar de país hoje, sem ganhar nada, para servir alguém? Se o Senhor te chamasse hoje como um missionário, você não seja um pastor, porque não precisa ser pastor para ser missionário. Só precisa ser um cristão de verdade. Se alguém tocasse na sua porta e dissesse para você, estão precisando de você num outro país, porque naquele país as pessoas não sabem de Jesus. Você teria compaixão suficiente para abrir mão de tudo? Abrir mão do teu conforto, da tua casa, da tua família, para viver o que Deus te deu o privilégio, porque isso seria um privilégio, tá? Embora o mundo enxergue isso de uma outra maneira, na verdade é que é um privilégio. Você estaria disposto a abrir mão? Você estaria disposto a abrir mão da sua zona de conforto para que outras pessoas conhecessem a Deus? Você estaria disposto a abrir mão da sua zona de conforto hoje? Porque assim, quando a gente muda de lugar, a gente sai do conforto, mas daqui a pouco a gente já achou um conforto de novo, né? A gente já se familiarizou com aquilo ali, de repente já está confortável para você, mas de repente Deus pode te pedir de novo. E aí, você está disposto a abrir mão do teu conforto para que outras pessoas conhecessem a Deus, para ir para outro país? Se você diz, sim. E aí, se Deus perguntasse para você, você estaria disposto a abrir mão do seu conforto para essa pessoa que dorme com você, conheça a Deus? E você pode dizer, não sei. Seu vizinho, aquela pessoa que te importuna, aquela pessoa que te provoca, porque ela está trazendo o que ela tem, lembra? Qual é a medida da tua compaixão? Você estaria disposto a abrir mão de um estilo de vida pecaminoso e viver um estilo de vida de santidade para que outras pessoas conhecessem a Deus? Do que você estaria disposto a abrir mão? Porque uma coisa eu garanto para vocês, tem muita gente sedenta, esperando homens e mulheres
de Deus darem um passo. Elas precisam de pessoas que estejam aptas a demonstrar o amor de maneira prática, de maneira verdadeira. Deus está esperando por você. Deus está esperando por mim. Compaixão não é tentar sentir a dor do outro. Não. Compaixão é se colocar na cruz pelo outro. Compaixão é ser Cristo na vida do outro. É ser o amor na vida do outro. É olhar com amor, é agir com amor, é viver para o amor. Compaixão é mais do que você pensava. É mais do que eu pensava. Mas enquanto eu estudava sobre isso, eu decidi que eu quero exceder. Eu decidi que eu quero me esvaziar mais. Eu decidi que eu não quero viver mais um dia presa no meu eu. Mas eu quero sim exceder no amor. E de verdade, minha oração é que você queira também. Porque vocês conseguem imaginar o poder de uma igreja? Eu não estou falando de casa, tio. Estou falando de igreja. Cristo. O poder de uma igreja que decidiu viver o amor de maneira completa e incondicional. Só que eu não consigo ser igreja sozinha. Sou eu, você. E tem que começar na minha casa. Tem que começar na tua casa. E aí vai ser um rio de compaixão, atingindo Sarasota, atingindo a Flórida, os Estados Unidos, o Brasil. Pessoas que estão lá longe de você, mas que conseguem sentir a força do amor que está pulsando dentro de você. Eu acho que é uma boa proposta para um começo de ano, né ou não é? Vamos junto? Eu tenho dois tipos de oração para fazer com você hoje. Primeiro, é que o Senhor nos encha da convicção de quem nós somos nele. Porque sem essa convicção a gente não consegue viver essa compaixão. E a segunda é que Ele nos dê oportunidade de sermos o que Ele nos chamou para ser. Amém? Feche seus olhos aí. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos pelo fogo da palavra que nos refina hoje. Eu sei que nós estamos sendo refinados pela palavra hoje. A Tua palavra, ela nos confronta, né? Ela como uma espada, realmente atinge lugares profundos da nossa alma. E nós só sabemos te agradecer por este privilégio. Pai, eu entendo que muitos de nós ainda não temos a convicção de quem nós somos em Ti. De que nós já fomos gerados novos. Que nós já carregamos esse amor incondicional, mas que muitas vezes a gente se esquece disso. Nos lembre, Espírito Santo de Deus, do momento que nós acordarmos, ou enquanto estivermos dormindo, nos nossos sonhos, nos traz revelação, nos traz visões de quem nós somos em Ti, nos dá, Senhor, convicção de que nós já somos transformados, santificados pelo Teu sangue. Nos mostra quem nós somos, Senhor. Nos dá essa convicção, para que a gente entenda que esse amor já está fluindo em nós e precisa transbordar de nós. E a minha segunda oração é que o Senhor nos dê realmente oportunidades. Eu sei que essa é uma oração corajosa, ousada, porque as oportunidades vão aparecer e nós vamos ter que abrir mão da nossa zona de conforto. Nós talvez possamos nos sentir um pouco desconfortáveis com isso, mas
eu quero para mim, e eu sei que os meus irmãos também querem aqui, que oportunidade de sermos compassivos, Senhor. Venham e cheguem até nós. Porque nós decidimos nos esvaziar do nosso eu humano, da nossa carnalidade, para viver os teus planos, para sermos instrumentos de cura, para sermos o amor que se move pelo outro. Faz-nos assim, nos refina, Senhor, em nome de Jesus.